Boa tarde, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Então hoje, terça-feira, vai aí uma breve meditação para os grupos familiares, para você ter a oportunidade de estar compartilhando com o seu grupo, ou na sua casa, com a sua família, fazer desse momento um momento de adoração e de estudo. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco da promessa de livramento. E eu quero usar o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, de 11 a 13. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo esse texto em nome de Jesus. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio tentação a você que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Mas quando for tentado, Ele lhe providenciará um escape para que possa suportar. Isso é uma grande promessa do Senhor Jesus. E Paulo traz essa promessa de livramento porque a nossa tendência como ser humano é de pecar. O autor desse estudo, ele pontua essas questões aí para a gente entender essa promessa de Deus, nós sabermos fazer a separação entre provação e tentação. Então ele faz essa pergunta: qual é a diferença entre provação e tentação? Se você acha que tem diferença? Sim, claro que tem. Então, provação é situação aflitiva, é ato ou efeito de provar, é passar pela demonstração, é ser testado. Então, provação é isso. O que é tentação? Tentação é indução ao mal. É o ato de induzir a pessoa a praticar o mal. Tentar é procurar corromper, provocar o erro ao indivíduo. Então são duas coisas bem distintas. Então o autor do estudo, ele faz essa pergunta para a gente, porque hoje a gente tem muita dificuldade de enfrentar algumas situações que sobrevêm a gente. Isso não é coisa de hoje, dos nossos dias, do nosso tempo. Isso é algo que ela está inserido no contexto da vida humana. Então, assim como naquela época era necessário dar ensinamento sobre essas questões, hoje também. Então, Paulo, no versículo 13, ele diz assim: não sobreveio tentação que você não fosse possível suportar. Não veio tentação para você que não fosse comum aos homens. Então, ser provado é algo comum. É algo comum. Então, eu preciso entender essas questões. O que você entende dessa expressão? Assim, aquele que julga estar firme, cuida-se para não cair. Então, o autor continua nos encaminhando da mesma forma que Paulo encaminhou naquela época. Então, a provação, ela vem, ela é algo comum. Então eu preciso entender que em algum momento da minha vida eu vou ser provado. Então é algo comum, é algo natural. Sim, ele faz uma outra pergunta aqui e diz o seguinte: o que fazer para não cair então em tentação? A oração dominical, Jesus nos ensina a orar nessa direção, pedindo a Deus para não nos deixar cair em tentação, mas nos livrar do mal. Ele está falando justamente sobre provação e tentação.
Então eu preciso entender, né, que essas questões, elas são pertinentes a mim e a você como cristão hoje. Então eu preciso saber essas questões. Então eu receber uma aprovação é uma coisa. Agora eu ser tentado é outra coisa. Tem uma outra questão que o autor coloca aqui, eu quero também caminhar com você. O que fazer então para não cair em tentação? O que eu preciso fazer para não cair em tentação? A tentação é pecado? Sim, então vamos ver isso dentro do contexto bíblico. Eu vou citar 2 exemplos aqui. Um de pessoa. Jesus questiona Pedro e diz para ele assim: Pedro, você me ama? Claro. Você sabe, sei sim senhor, pode ficar tranquilo que eu tenho convicção de todas as coisas. Pedro, não, só pode deixar comigo. Jesus olhou no fundo dos olhos de Pedro e diz assim: hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. A provação foi colocada. E o ato de fazer a pessoa pecar também foi colocado. Então as pessoas chegaram para Pedro e dizem assim: você é um deles. Você está aqui de curioso. Que não, eu não sou não, eu estou aqui. Não, você é um deles. Não, não sou não. Por 3 vezes Pedro disse não ser seguidor de Jesus. Sim, ele foi provado. Jesus diz assim: você vai ser provado. E ele não entendeu o seu limite. Então eu preciso entender que o que fazer para eu não cair em tentação? Conhecer os meus limites. E Pedro se achava o tal lá. E Jesus quis ensinar isso para ele. É a mesma preocupação de Paulo, é a mesma preocupação que nós temos hoje. Nós precisamos entender que somos limitados. Eu não sou um super crente, você não é um super crente. Cuidado com a provação, porque a provação ela pode ser transformada em algo grande na sua vida que você não se cuida e você cai porque você peca contra Deus. Um outro exemplo. O que aconteceu com Jesus no início do seu ministério? Ele foi levado para o deserto, para ser o quê? Tentado pelo diabo. Jesus recebeu tentação. Ele caiu? Não. Como eu e você também hoje podemos evitar de cair. Então eu quero dizer para você que você precisa conhecer os seus limites. Você precisa conhecer os princípios de Deus. Você precisa entender que a tentação é uma experiência para a nossa vida. Sim, você ser tentado é uma experiência. Jesus teve uma experiência com Deus. Ele não caiu na tentação e Deus o sustentou. Assim como eu também, como você também, nós podemos não cair na tentação por sermos sustentados por Deus. Então eu preciso ter uma intimidade, um conhecimento com Deus a fins de receber esses livramentos. Uma outra coisa, a tentação, ela não é pecado. Ela é uma provocação ao erro. Foi isso que aconteceu com Pedro. As pessoas provocaram Pedro. Ele podia ter dito: não, realmente eu sou e eu vou correr o mesmo risco se vocês quiserem me prender. Ele tinha essa opção de resposta, mas ele, com medo da situação, ele refugou. E ele só foi acordar quando o galo cantou. Então o autor faz essa pergunta para mim e para você. O que é que eu posso dizer para alguém quando ele disser para nós que a tentação foi muito forte e ele não conseguiu e caiu? Está sobre nós o poder de condenação? Muito pelo contrário. Deus conta comigo e com você para ajudar a reerguer pessoas.
Então, o que eu posso falar para alguém que diz assim, eu não suportei a tentação e caí? Primeiro, você pode dizer para ele que todas as pessoas pecam. Não existe pecado grande nem pecado pequeno. Pecado é pecado. Então, todos nós pecamos. Então, você diz, olha, reconhece que você errou. Isso já é um passo bem grande para você ser absorvido. Reconhece o seu erro. Você não precisa continuar pecando. É uma outra resposta que você pode dar para essa pessoa. Olha, você errou, tudo bem, você reconhece. Você não precisa continuar pecando. Você não precisa continuar no pecado. É uma boa resposta também que você pode dar. Tem outra. Você pode dizer para as pessoas que há promessas de perdão vindo da parte de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. João 3,16. Então, nós podemos ser bênção para as pessoas que têm lidado e se autoavaliado como pecador irrecuperável. Não, tem jeito para as pessoas. Eu quero deixar 3 textos para você ler e avaliar essas questões. Primeiro, Daniel 9:9. Segundo, Salmo 99, versos 8 e 9. E Efésios 4:32. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse tão grande desafio de entender que Deus tem promessa de livramento para as pessoas e que eu e você possamos ser canal de bênção em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por esse momento, por essa palavra que vamos compartilhar com os irmãos. Jesus, que cada um ao ouvir essa palavra tome iniciativa de entender que Deus tem promessas para nós e que nós possamos ser ajudadores a pessoas que se sentem pecadoras, ou que o peso do pecado está estigmatizando a pessoa. Nós podemos ser portadores de livramento. Que o Senhor nos abençoe, que a graça do Senhor seja sobre nós, que nós possamos reconhecer que nós não somos pessoas perfeitas, que nós pecamos e erramos, mas temos o privilégio de, conhecendo a sua palavra, nos redimir do nosso erro, pedir perdão a Deus, às pessoas e andarmos com a nossa cabeça erguida, não pecando mais. Que a graça do Senhor seja sobre você nessa tarde e noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um grande abraço para você, um beijo, Deus te abençoe.